Boa noite, um feliz sábado a todos. Estamos aqui imensamente felizes na Igreja do Galo Branco, porém você está conosco. E eu imagino que você tenha muitas oportunidades aí na internet, né? É só clicar que você vai para um outro lugar, fazer outra coisa, assistir outro tipo de conteúdo. Então eu espero que você se concentre nesse momento. É a nossa primeira tarefa do dia, tá bom? Estamos aqui iniciando o Clube Vida e Saúde. Nós vamos conversar um pouquinho como vai ser essa programação, o que nos espera, mas antes quero convidar você a orar ao nosso Deus. Convidar ele, né? Não sei como é que está aí a rotina na sua casa, se você já começou o pôr do sol, se você já está assim tranquilo, né? Mas convido você nesse horário a se ajoelhar ou realmente curvar a sua fronte para falar com o nosso Deus. E nós que estamos aqui na igreja também estaremos em reverência. Senhor nosso Deus, graças nós te damos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado por mais um sábado, por mais um começo que o Senhor nos dá e que o Senhor realmente possa estar conosco nessa noite para que possa falar aos nossos corações. Isso lhe pedimos por Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, o que é Clube Vida e Saúde, né? Que projeto é esse? Por que estamos envolvendo tantas pessoas do distrito, né, do Jardim Ismênia? Nós, de uma forma muito especial, queremos agradecer os diretores de saúde que têm trabalhado intensamente durante essas últimas semanas para que esse projeto pudesse acontecer. Esse clube, ele é um projeto que tem vindo, né, de cima para baixo. Ele realmente é um projeto que nós percebemos a necessidade, né? A União Central Brasileira, ela percebeu a necessidade de estabelecer processos talvez mais padrões, né? E capacitar mais os irmãos durante a pandemia. Né, um assunto que é tão importante que é a saúde, de repente ganhou grande evidência durante a pandemia. E nós sabemos que a igreja tem um papel muito relevante, né, principalmente por sabermos que estamos no tempo do fim. Então, o clube, ele vem como uma fonte de apoio, né? Uma forma de realmente uns ajudarem os outros para os processos de saúde que nós sabemos que são tão desafiadores, né? Se você já tentou fazer uma mudança, eu tenho certeza que você já se pegou sozinho, triste por ter falhado, né? Poxa vida, comecei e fiz certinho na segunda, na terça, chegou na quarta-feira, eu acabei desanimando e não fui mais, por exemplo, fazer uma caminhada. E quando você tem alguém que te apoie, né, que você tem alguém que possa realmente te dar esse suporte emocional, te dar essa fortalecida, não, vamos lá, você falhou na quarta, mas quinta-feira está aí. Com certeza, a sua chance de sucesso é muito maior. Existem pesquisas que falam que quando a nossa saúde, né? Quando nós estamos em processos de saúde, Quer que desliga aqui? Não? Ficou bom? Então tá bom. Quando nós estamos aí com processos de saúde, de mudanças, né? Eles fizeram uma pesquisa assim. Alguns pacientes passaram a ser acompanhados por nutricionista para o emagrecimento. Outros passaram a ser acompanhados por psicólogos. E outros foram acompanhados por grupos de apoio. E eles relataram no final dessa pesquisa que as pessoas que foram acompanhadas por grupos de apoio tiveram mais sucesso do que aqueles acompanhados por um ou outro profissional. É claro, os profissionais são importantes, mas o meio onde você está inserido faz muita diferença. Então, o clube ele vem justamente para isso. Durante 2 meses, nós vamos estar juntos, né? Sendo aí mimados e acompanhados por profissionais muito bons. Estaremos promovendo ações, né? Nem todas as ações serão realmente palestras, serão aulas, mas muitas coisas serão práticas. E nós esperamos que assim possamos evoluir alguns passos nessa jornada que é a vida saudável. Você talvez tenha já ouvido falar daquele lugar lá nos Estados Unidos, né, que se chama Loma Linda. Essa cidade, mais de 50% das pessoas que moram lá são adventistas. E ela tem sido reconhecida mundialmente por ser um lugar onde existe uma maior longevidade, onde existe uma maior concentração de pessoas centenárias. Sabe o que isso significa?
que essa forma de viver, ela realmente surte efeito. Você talvez tenha visto várias dietas por aí, né? Muitos profissionais falando vários tipos de teorias, mas existe uma que deu certo. Existe uma que comprovadamente, cientificamente, está aí levando as pessoas a terem uma vida boa e uma vida longa, né? Porque não adianta ter uma vida longa que também não seja boa. Precisa unir essas duas coisas. E o meu sonho, né? Eu tenho um sonho, né? Como diz Luther King, eu tenho um sonho que São José dos Campos seja uma Loma Linda. Eu espero que nós, como povo, possamos ser relevantes. Eu espero que nós, como mensageiros, possamos mostrar um Deus, né, que é o criador dessa saúde. Então, eu espero que o povo tenha uma vida plena e que o nosso Deus possa ser reconhecido como o criador da saúde. Então, nós precisamos começar. E esse é o start, é o começo desse projeto. Nós estaremos motivando os irmãos, estaremos aqui fazendo tudo o que é possível fazer do lado de cá. Mas é muito importante que do lado de lá, né, do seu lado, você tenha algum tipo de iniciativa para que as coisas comecem a funcionar. No começo da profissão, né, eu já estou aí há 11 anos de estrada como nutricionista. Eu tinha muita assim, vontade de ajudar as pessoas, de cuidar das pessoas, de fazer algo pelas pessoas. Só que ao longo do tempo eu fui me frustrando por perceber que muitas vezes eu fazia um plano alimentar perfeito. Se a pessoa seguisse aquele plano, com certeza ela ia conseguir a tal da mudança. Ela ia com certeza conseguir atingir o objetivo nutricional dela. E sabe o que acontecia? Chegava na outra consulta, o paciente chegava e falava assim para mim: eu não consegui seguir. Então, hoje eu entendo que 50% desse resultado, ele vem dos profissionais, das pessoas que estão aí como motivadores, como pessoas da linha de frente, que estão aí ajudando ao outro, né? Fazendo o papel de educador. Mas os outros 50% precisam ser das pessoas que estão sendo motivadas. Precisa ser seu. Né? Diferente das teorias que se fala por aí, né? Quando você vai ao médico, você no médico, você é um paciente. Já ouviu essa expressão? Paciente, vem da palavra passividade, né? Que espera. Aí o profissional vai lá, prescreve um remedinho e você passivamente compra aquele remédio e começa a tomar. Só que no caso do estilo de vida, você precisa ser um agente. Você precisa ser ativo. Você precisa levantar o bumbum da cadeira e fazer a diferença. Só que isso, provavelmente, você já se deparou que não é uma tarefa muito fácil, né? A mudança, ela exige sair da zona de conforto. Ela exige que você tenha realmente alguma coisa a mais aí para oferecer. Precisa ser de dentro para fora. Porque se, por exemplo, eu impor para você alguma coisa que você não quer fazer, é bem provável que você faça uma ou duas vezes e logo abra mão. Mas se aquilo é importante para você, com certeza você vai conseguir. Num dos primeiros amigos da balança, né, que eu fiz, não sei nem o ano que foi, nós tivemos uma amiga, né, a Terezinha. A Terezinha eu me lembro até hoje. Ela era muito dedicada. Ela sentava assim nos primeiros bancos da igreja, né, que tinha programação. Chegava cedo todos os dias e ela aprendia aquilo que eu falava. Eu percebia que ela realmente estava interiorizando aquelas informações. Mas confesso que no fim do programa, pouco foi a diferença de peso que ela teve, né? Comparada aos outros participantes, a oscilação dela foi bem pequena. Aí, alguns meses depois, eu encontrei com ela fazendo as unhas. E aí, conversando com ela, papo vai, papo vem, falei, nossa, Terezinha, como você está magra, como você emagreceu, né? Qual que é a fórmula? Porque pensei eu, passei lá 8, 10 semanas, né, fazendo educação, orientando, motivando, e nada. E de repente a pessoa aparece magra. Aí ela falou assim, eu fiz um propósito com Deus. Nossa, conte mais sobre isso. E ela não é adventista, né? Ela era de uma outra denominação. E o pastor dela, né? Eles fizeram um projeto que era um projeto de Daniel. E lá eles propuseram que as pessoas elas abrissem mão
né, de algum hábito por amor a Deus, né? Por perceber que algumas coisas realmente são viciantes, né? Algumas coisas que nós praticamos na nossa vida são assim carregadas de vício. Então, não simplesmente a alimentação, né? Mas hábitos, por exemplo, ficar em excesso no celular, dormir muito tarde. Alguns comportamentos são viciantes. E tudo que é viciante tira a sua liberdade. Tudo que é viciante tira a sua liberdade. Você se torna escravo. Seja uma pornografia, seja algum tipo de conteúdo que você gosta muito, algum tipo de comida que você não consegue largar mão. E aí ela percebeu o seguinte, que ela precisava elencar as coisas que são viciantes para ela. E ela colocou ali uma lista de alimentos que ela comia compulsivamente, né? Que mesmo sabendo que não eram boas, ela era escrava daqueles alimentos. Ela não conseguia ficar sem. Então ela retirou uma série de alimentos da lista, do cardápio dela. E aí, fazendo essa mudança, consequentemente, ela conseguiu atingir o resultado dela, que era emagrecimento. E a partir daquela conversa que eu tive com ela, eu mudei completamente o escopo do Amigos da Balança que eu fazia. Justamente por entender o seguinte: sem Deus, nós não podemos nada. Eu até fazia algum tipo de menção, né? Como nós tínhamos muitos amigos que ainda não eram adventistas, eu não trazia esse assunto à tona logo de cara. Eu não trazia assim a questão do porquê que você está fazendo essa mudança logo de cara. Eu ia conversando, ia ganhando confiança, ia misturando com as pessoas, e de fato, lá para o 7º, 8º encontro, eu realmente falava a importância de Deus dentro do processo de mudança. Mas a partir dessa conversa que eu tive com ela, eu percebi que eu tinha que falar isso logo no começo. Porque se a pessoa ela começa o processo de mudança tentando mudar, provavelmente ela não vai conseguir. Ela precisa de Deus. Ela precisa compreender que o querer e o efetuar é dela. Né? Você poderia estar em qualquer outro tipo de live, de conteúdo que você pudesse assistir, mas você está aqui. Esse é o seu papel. O querer e o efetuar é obra divina. E você precisa confiar nesse Deus que tudo pode. Quero meditar com vocês num texto, né, aqui da Bíblia. Você pode abrir aí se você tiver com sua Bíblia em mãos, que é o texto de Mateus 14, né? Começando aqui no verso 22. Diz o seguinte: é a história de Pedro. Lembra que Pedro ele anda sobre as águas? É essa história aí. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido da multidão, subiu sozinho ao monte a orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho, mas o barco já estava de considerável distância da terra, fustigando pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus se dirigiu a eles andando sobre o mar. Né? O barco estava longe, então Jesus, né, resolveu fazer o quê? Andar sobre as águas. Não tinha um barco, ele foi andando mesmo. Então vocês imaginem, né, que Deus poderoso é esse. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao encontro sobre as águas. Então Pedro aqui pediu, né, para que ele pudesse andar sobre as águas. E Jesus falou: venha. Sabe o que isso significa? O desejo, né, foi causado ali. Jesus deixou que Pedro sentisse o desejo. Foi o primeiro ponto que Jesus, ele não simplesmente convidou, olha, quem quiser andar sobre as águas, venha. Ele despertou um desejo. E aí Pedro se motivou, falou: Senhor, eu quero ir aí, eu quero ir aonde você está. E na hora que Pedro colocou os pés sobre as águas, o que aconteceu? Então saiu Pedro do barco e andou sobre as águas, na direção de Jesus. Então ele conquistou aquela vitória, né? Pisando sobre as águas, e ele tinha ali um cuidado de Jesus muito grande. O que eu quero chegar nesse ponto da história?
nós precisamos colocar o pé na água. Nós precisamos dar esse primeiro passo. Você talvez já tenha pensado assim, eu não vou nem começar porque eu tenho medo do fracasso. Nós somos muito cruéis com a gente. Muito cruéis. Muitas pessoas, elas preferem nem começar, porque vai que elas se frustrem ao tentar. Porque já tentou outras vezes, se frustrou, opa, não vou tentar de novo. Mas imaginem só, uma criança andando de bicicleta. Essa criança, ela vai, pega ali a primeira vez a bicicleta, né? E aí ela vai tentar fazer aquele movimento de pedalar e de repente ela cai. O que você fala para a criança? Tenta de novo. Vai de novo, você consegue. Você motiva aquela criança. A não ser que você seja alguém perverso que fala assim, realmente, você não serve para isso. Mas normalmente, você como adulto, você vê que a criança está num processo de aprendizado. E o aprendizado, ele exige recaídas, ele exige que você coloque o pé e que você talvez caia, que foi o que aconteceu com Pedro. Mas aí o verso 30 diz o seguinte: mas quando reparou o vento, ficou com medo e começando, deixa eu só virar aqui, e começando a afundar, gritou: Senhor, me salva. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pouca fé, por que você duvidou? Então aqui Jesus está dando uma lição, né? Uma lição espiritual muito grande e que nós podemos fazer várias aplicações. Mas aqui pensando no quesito de tentativa, né? Pedro ele foi um corajoso. Ele realmente pediu a Jesus aquela bênção e ele conquistou. Em um segundo momento, ele teve recaída sim, mas ele percebeu que aquele movimento foi um momento de aprendizado. Com certeza, depois dessa experiência, a fé dele só veio a aumentar. E é o grande homem que Pedro se tornou depois. Ele precisava dessa lição, ele precisava desse momento. E o que a gente aplica isso para a nossa saúde? Nós precisamos dar esse primeiro passo, colocar à frente, colocar essa nossa percepção de que nós precisamos fazer algo diferente. Porque, assim, um dos aspectos mais práticos da religião é o jeito que a gente vive. Se a gente fica realmente pensando nas teorias religiosas, existem muitos conceitos religiosos muito importantes que devem ser estudados, né? O papel de Jesus no santuário, tudo isso é fundamental. Mas, assim, a vida prática da religião é o jeito que você vive. Se o que você. Se aquela estilo de vida, né, que é coerente com o cristianismo que você acredita, ele não está sendo vivido, então ali tem um grande buraco, um buraco enorme, principalmente nos nossos princípios. Porque vocês imaginem, uma pessoa não come fibra, vamos colocar o nome dessa pessoa de Maria. A Maria come alimentos refinados, toma muito refrigerante, coloca aí muitos doces da rotina dela, ela come fora do horário, toda bagunçada. E aí ela tem um probleminha. Esse probleminha chama intestino preso. Ela é enfesada, como diz a expressão, né? Cheia de fezes, porque assim, o intestino dela funciona uma vez por semana e olhe lá. Aquele intestino preso, ele vai ter um reflexo. Esse reflexo provavelmente vai ser uma ansiedade. Porque, assim, o cérebro parece que é aqui, né? Só que existe muita serotonina sendo produzida no nosso intestino. Ele é o nosso segundo cérebro. Então, para que a gente possa ter a tomada de decisão, depende muito de como nós estamos com o nosso intestino. Se o nosso intestino é irritado, provavelmente seremos irritados. Se estamos constipados, provavelmente algumas coisas na nossa vida vão travar. Muitas pessoas desenvolvem a depressão, a ansiedade baseada na qualidade do cocô. Para ser assim um português bem claro, baseada no seu intestino. E aí, aquela escolha alimentar, ela vai afetar algo fisiológico que vai refletir em algo comportamental. E aí a pessoa começa a procurar soluções para o quê? Para o comportamento. Aí ela vai na terapia, aí ela faz
tenta fazer sessões de desestressar, né? Tenta fazer coisas que desestressam. Muitas vezes ela usa o próprio alimento como um desestressor, né? Às vezes ela pega ali um chocolate e aí ela começa a comer aquele chocolate como uma forma de relaxamento. Ou ela dorme tarde, tentando assistir muitos filmes para tentar relaxar. Enfim, ela toma decisões baseadas naquele comportamento que está baseado em algo fisiológico, que está baseado em alguma escolha. Então, quando nós recebemos a mensagem de saúde, como adventistas, Deus ele sabia como a máquina funcionava. Ele sabia que aquilo que nós comemos influencia aquilo que nós somos e influencia aquilo que nós fazemos. Existe uma figura que talvez alguns irmãos já tenham me visto usar, mas depois eu posso até mandar para vocês. Ela simboliza o seguinte: foi feito pesquisas com aranhas. E aí mostraram a imagem dessas aranhas, né, das teias das aranhas. Então, a teia da aranha, assim, é uma coisa que qualquer artesã ficaria admirada de ver como que ela é simétrica, né? A teia de aranha, ela é altamente simétrica, ela é linda, né? Um tapete a gente imita muitas vezes essa dinâmica da teia de aranha baseada, por exemplo, no artesanato, num tapete, por exemplo. E as teias de aranha, as aranhas são animais noturnos. Os cientistas que gostam de assim, sempre ter um porquê, pensaram o seguinte: vamos mudar o horário que as aranhas fazem as suas teias. Vamos fazer com que elas troquem de turno. E aí começaram a drogar as aranhas. Então deram para as aranhas anfetaminas, deram cafeína, deram anestesia, deram aquela Boa Noite Cinderela. Então deram vários tipos de droga para vários tipos de aranhas, né? E aí eles registraram fotograficamente as teias de aranha que aquelas aranhas, dependendo do que elas tomaram, né, do que foi injetado nelas, como é que ficou as teias de aranha. E assim, é visível, é nítido que aquele padrão que elas são tão organizadas e tão padronizadas, né, na hora de produzir a teia, ficou completamente destruído, cheio de buracos, estruturas muito esquisitas, justamente porque foi colocado nelas algo que era externo, algo que era algo estimulante, neuroestimulante, psicotrópico. E aí eu penso o seguinte: se quando eu coloco uma droga para um animal, muda aquilo que ele faz, imagine nós como seres humanos. Se eu coloco no meu corpo substâncias que mexem com o meu cérebro, que mexem com o meu poder de decisão, eu vou produzir coisas que são diferentes daquilo que originalmente eu fui criado. Então, nesse pensamento, eu quero levar você a pensar o seguinte: talvez aquelas angústias que você tem passado, aqueles problemas emocionais muito sérios que você tem carregado, aquela dificuldade de concentração, de assimilação, de começar e terminar uma coisa, procrastinação, que você tenha começado a procrastinar suas atividades, pode ser reflexo das suas decisões em relação à sua saúde. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para mudar um comportamento é mudar aquilo que você come. Psicólogo é importante, tudo que ajuda a gente a ter saúde mental é importante. Mas, por exemplo, nós estamos no mês do Setembro Amarelo, né? Que se fala muito de suicídio. E muitas, né, estudos, muitos mesmo, irmãos, têm mostrado o impacto da alimentação, da deficiência nutricional em pessoas que cometem um suicídio. Então, é uma coisa que leva a outra. E você precisa resolver o problema, não o sintoma. O problema é o seguinte: nós estamos mudando nossos horários naturais de dormir, nós estamos mudando aquilo que nós comemos. Aquilo que nós estamos comendo, a teoria diz o seguinte: que a gente precisa comer comida de verdade. Então, assim, plantou, cozinhou, preparou, comeu. E o que nós fazemos? Plantou, manda para a indústria mexe com aquele alimento, transforma aquilo num outro tipo de coisa e vende para nós. E a gente come aquilo que a indústria... Se você perceber, faz um exercício. Olha lá o carrinho de supermercado das pessoas quando você for ao mercado. A maioria do carrinho é pacotinho.
pacotinho de molho, pacotinho de macarrão, pacotinho de biscoito, pacotinho. Você abrir o seu armário, compara o quanto de comida de verdade você tem e o quanto de pacotinhos você tem. Provavelmente a sua saúde ela vai refletir essa sua decisão. E aí muitas pessoas podem pensar o seguinte: poxa, eu realmente preciso mudar. Mas e aí, como é que eu faço, né? Então, foi feito, né, nessa cidade de Loma Linda e em outras cidades onde as pessoas são longevas, que vivem centenários, né, que vivem mais de 100 anos, levantaram alguns pontos cruciais para que essas pessoas pudessem ter qualidade de vida. Diz o seguinte: mexa-se naturalmente. Então, assim, evite coisas, evite hábitos que favoreçam você permanecer sedentário. As pessoas que são centenárias, elas visitar um amigo é uma boa desculpa para poder fazer um exercício. Ir até, se elas têm que pegar um ônibus, elas descem alguns pontos antes para que elas possam fazer essa caminhada. Naturalmente, eles não são atletas, naturalmente eles fazem movimentos e eles permanecem em movimentos, porque assim, nosso corpo foi criado para o movimento, né? Deus deu para nós um jardim para cuidar, então a nossa tarefa era física. E de repente nós passamos 10, 12, 15 horas sentados. Isso é antinatural. Os pesquisadores têm falado que esse é o novo cigarro. Então as pessoas, o impacto do sedentarismo é tão grande quanto o uso do cigarro. E isso é muito importante, né, que a gente possa frisar. Um segundo ponto, né, para que as pessoas possam viver com longevidade é o Ikigai. O que é Ikigai? Viver com propósito. São pessoas que escolheram, acordam todas as manhãs e percebem: por que eu estou vivo? Por que é importante que eu viva? Por que Deus me deu essa vida? E elas encontram com certeza esse propósito na satisfação de estar com Deus. Então, esse propósito, né, Ikigai é uma palavra até de uma outra população centenária, que ela representa muito bem essa questão do propósito, plano de vida. Um terceiro ponto: desacelere. Nós vivemos o quê? Um mundo estressante. É trânsito, é tempo, é prazo, é atividades assim mil para fazer. Só que esses centenários, eles aprenderam, principalmente o pessoal de Loma Linda, que aprendeu há muito tempo atrás, né, através da literatura dos adventistas, que você tem sim atividades a fazer, tem coisas importantes, o estresse é importante, né? Se você visse um leão correndo na sua direção, você falasse: olha, um leão, né? O que aconteceu? O leão ia te pegar. Então, o estresse ele é importante para que você tenha atitude, né? Para que você possa levantar de manhã, opa, eu tenho coisas a resolver. Mas você precisa praticar o desestresse. Você precisa ter momentos, você tem que evitar o estresse excessivo. Isso inclui, por exemplo, fazer uma lista de atividades e não colocar tudo num dia só, né? Até Deus, ele limitou uma atividade por dia. Então, quem é você para tentar colocar 20 atividades num dia só? Não. Coloque estabeleça, quando você for dormir, uma lista de coisas que você quer fazer no outro dia. E aí, quando for no outro dia, você tenta cumprir aquelas atividades prioritárias que você elencou. Porque senão isso gera muita ansiedade. Muitas pessoas hoje têm vivido com dificuldades, né? Por não estarem conseguindo gerenciar o próprio tempo. Perdem muito tempo, né, fazendo coisas que não deveriam, e aquilo que deveria fazer não consegue. Então é importante fazer lista de prioridade. Isso evita o estresse. Mas para desestressar, por exemplo, você precisa de um sábado, você precisa de um descanso, você precisa fazer coisas que te deem prazer. Então, uma massagem nos pés, né, uma massagem nas costas, isso não custa nada, né? É de graça, você pode aproveitar. Organizar a sua rotina para parar de usar o celular 1 hora antes de dormir. Então, você precisa dormir 10 horas da noite, 9 horas, acabou o celular. Esse seria um ótimo exercício de desestresse. A regra dos 80%. Então, esse povo que vive muito, né? Esse povo que tem essa qualidade de vida, que os repórteres vão lá e filmam eles e falam assim: olha, vocês vivem bem. Eles têm uma regra dos 80%. Então, eles só comem 80% do que eles acham
que deveriam comer. Então, ó, assim, a plenitude do estômago. Opa, estou quase ficando pleno, então é hora de parar. Não é para atingir 100% do estômago, não é para atingir 120%, porque tem gente que engole a comida tão rápido e não consegue nem fazer digestão, né? E quando vê, já passou a cota calórica há muito tempo. Você precisa reconhecer o seu corpo. Essa regra dos 80%, ela é uma regra de até, é uma expressão que eles, um povo que também é centenário, eles usam antes da refeição. Ele fala assim, só vou comer 80%. E nisso eles estão vivendo muito tempo, né? Eles estão vivendo aí uma vida centenária, uma vida com mais de 100 anos. E os adventistas, por exemplo, eles têm um hábito antes de comer. Que hábito é esse? Orar. Então, antes de comer, você tem uma atitude muito nobre, que é abaixar a sua cabeça e orar. Isso é muito significativo. Quando você ora no automático, você praticamente põe a mão no rosto assim e acabou a oração, né? Mas se você ora com o propósito realmente de orar, você percebe que aquela prece, ela é também uma fonte de domínio próprio. Se você não tem conseguido ter domínio sobre a comida, ali é a hora de você pedir. É a hora de você clamar a Deus. E uma segunda coisa importante a ser falada nesse momento. Você é o único responsável, né? A não ser que você seja um dependente, uma criança, um idoso, alguém tenha que colocar comida na sua boca. Fora disso, você é quem escolhe aquilo que você vai ingerir. Ninguém te obriga, né? Você pode ali, o pai, a mãe, poder dar uma orientada, mas não existe assim uma obrigação goela abaixo. Normalmente é você que tem essa opção, né? Você que faz as opções. E você deve escolher colocar na mesa coisas saudáveis, alimentos bons para a saúde, coisas que sejam boas para você. Mas dentro das opções que você tiver naquela refeição, escolha as melhores. Porque muitas vezes não é você que fez a comida, muitas vezes não é você que é quem compra aquele alimento, mas você tem que olhar aquela mesa e ter racionalidade. Estar presente ali, pensar, o que desses alimentos vai me fazer bem? E aí você ora, agradece a Deus e come. Porque tem muitas pessoas que elas sentem-se tão culpadas depois de comer, elas vão comendo e vão pensando, nossa, não devia estar comendo isso. Nossa, como eu sou pecador, olha só como é que eu estou comendo. É claro, eu estou falando isso dentro de um contexto que você já está escolhendo o que é mais saudável. Mas você não tem que ficar com mimimi de dúvida. Você está ali na mesa. Aquela mesa tem que ser um ambiente agradável, aquela mesa tem que ser um ambiente gostoso, tem que ser na mesa. Né? Não é para comer simplesmente jogado no sofá de qualquer jeito, não. Você senta na mesa com a sua família, observa aquilo que você vai pôr no seu prato, ora, agradece a Deus, pede com domínio próprio e seja feliz. A comida não é para te fazer infeliz, é para você ser feliz comendo. Só que quando você coloca quando você tem a razão, né, antes das emoções, você consegue ali ter um domínio sobre aquela situação. Você não é escravo da comida. É ela que vai ajudar a nutrir o seu corpo. E o seu Deus vai fazer por você aquilo que você não consegue. Alimentação baseada em plantas. Então, essas pessoas centenárias, elas não são as pessoas que comem mais proteína. Elas não são as pessoas que estão ali no topo da cadeia alimentar, comendo de tudo um pouco. Normalmente, elas comem pouquíssima carne ou nenhuma carne. E isso significa que essa alimentação baseada em plantas, ela tem um fator muito importante na produção de antioxidantes. Ela auxilia na sua digestão. Ela favorece com que o seu cérebro ele fique mais lúcido, mais claro, que a sua digestão seja melhor. Então, é importante que você comece a tomar decisões nesse processo de mudança, nesse processo que nós vamos passar durante esses 2 meses. Então, hoje, no Brasil, nós temos cerca de 14% dos brasileiros sendo vegetarianos. Isso já é um aumento muito grande. Antigamente, era 8% só. E aí, a última pesquisa que fizeram, em 2018, relatou que 14% da população é vegetariana. E aí, a gente ficou curioso, né? E os adventistas? Quantos por cento dos adventistas, né, são vegetarianos? Porque, assim, se você se debruçar em ler, né, os livros, a literatura oficial ali da nossa igreja, você vai encontrar uma vasta orientação do porquê comer carne, como parar de comer carne, tem tudo ali.
Só que existe, assim, uma certa resistência. E nós éramos muito relevantes nesse assunto. Nós éramos reconhecidos como um povo que comia pouca carne. Mas aí foi feita uma pesquisa também em 2018, e essa pesquisa relatou que 19% dos adventistas são vegetarianos. Isso significa que de cada 10 irmãos, 2 são vegetarianos. Os outros 8 não são. E por conta dessa mudança, né, comportamental que nós estamos vivendo, você vai encontrar muitos amigos seus que eram pessoas assim que gostavam de churrasco de carteirinha. Né, algum tempo depois você encontra com ele e fala assim: ah, não, eu me tornei vegetariano. Você fala: oi? Você? Né? E você às vezes toma até um susto. Hoje em dia tem a Sociedade Brasileira do Vegetarianismo. É uma sociedade muito forte, onde lá nos registros dessa sociedade tem os guias alimentares, tem muito material legal lá. Cita os adventistas, né, de Loma Linda como uma referência para a população vegetariana. Só que dentro da própria sociedade, nós somos muito pouco representativos, justamente porque nós ainda somos pouco. Essa mudança ela ainda não aconteceu de uma forma plena. Eu acredito, sinceramente, que nós não vamos chegar assim a 100% dos nossos irmãos serem vegetarianos, né? Não cabe a nós, como liderança, como povo, estar definindo o que cada um vai fazer, né? Cabe a nós orientar que esse estilo de alimentação ele é um estilo que vai trazer longevidade. E aí eu volto a perguntar para vocês, né? Pensando ali na história do Pedro. Pedro poderia não ter tentado. E essa história nunca estaria na Bíblia. Talvez estaria lá que Jesus andou sobre as águas. Pronto. Mas aqui conta a história de uma pessoa que falhou, uma pessoa que tentou e errou. E aí eu convido você a tentar. Por que você não tenta uma vez por semana? Né? Você deixar de comer carne durante 24 horas. O que te custa isso? Né? O impacto que isso vai ter na sua saúde é incrível, porque você vai estar jejuando de pelo menos um item alimentar que não faz bem. Essa sociedade brasileira, ela propõe que você tenha a segunda sem carne. Ela fala que você ter um dia na semana, né, sem a carne já é algo muito bom para o planeta, né? Eles têm outros princípios, outras filosofias. Mas o meu desafio para nós aqui no nosso distrito é sábado sem carne. Olha, que ótimo dia, porque você já está com os irmãos, provavelmente você já está almoçando aí com pessoas que são mais próximas, né? E que talvez você tenha mais facilidade de organizar a sua rotina. Nesse estudo que fala que 19% dos adventistas são vegetarianos, fala também de uma escala. Que assim, tem pessoas que comem carne todos os dias. Tem pessoas que comem carne, quando eu falo carne, é carne, frango, peixe, qualquer tipo de animal, tá? Tem pessoas que comem os animais 3 vezes por semana. Tem pessoas que comem o animal uma vez por mês. Então, assim, não necessariamente você está comendo carne ou sendo vegetariano. Você está na jornada. Só que você tem que saber para onde você está indo. Porque se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Então, poxa, se eu preciso ter essa mudança de hábito, me tornar um vegetariano para que eu possa viver mais e possa honrar com os princípios que eu tenho caminhado, né, que eu tenho aprendido, então eu tenho que começar. E que tal você começar aos sábados? Então, a minha proposta para você é você passar 24 horas todos os sábados, e aí não é uma coisa só para amanhã, é todos os sábados, tentando fazer essa modificação na sua rotina. Você vai aprender receitas, você vai pesquisar coisas diferentes para fazer para agradar a sua família. E aí fica a questão também, né? Se sua família não estiver fazendo, você precisa dar o primeiro passo. Porque na hora que a gente espera todo mundo fazer, provavelmente você talvez deixe de aproveitar algum benefício porque tem alguém que não está fazendo na sua casa. Então faça talvez um prato para a pessoa que ainda não quer entrar nessa, mas para você tenha isso muito firme, para que você possa fazer essa transição. Um outro ponto, falando disso de socialização, nós somos a média, né, das pessoas que nós convivemos. E sabe o que isso significa? Que você precisa fazer bons amigos. Quando você talvez tenha assistido um curso como Deixar de Fumar, talvez você tenha ouvido algum palestrante falar o seguinte: olha, para quando você está num processo de mudança, você não deve ir ao bar. Por quê?
Lá no bar vai ter alguém bebendo. E lá no bar vai ter alguém fumando. Se tiver, o papo tiver muito bom, você tiver ali na conversa, rapidamente vai fazer o quê? Vai pegar aquele cigarro, vou dar uma tragada. Pronto. A pessoa já vai voltar a fumar. Então, se você está nesse processo de mudança, você precisa pertencer à tribo certa. Nós vamos motivar todos os irmãos a participar das nossas ações, mas a gente sabe que algumas pessoas vão estar mais animadas. E essas pessoas, elas vão ser juntadas, nós vamos juntar elas para que uns possam animar os outros. Por quê? Se você está vendo que o amigo está fazendo, se vocês marcam juntos de fazer uma caminhada, se vocês trocam receita saudável, é muito mais chance de você realmente fazer aquela receita ou realmente fazer uma caminhada por estar junto. O grande diferencial da cidade de Loma Linda é justamente porque 50% dos membros acordam de manhã e vão fazer uma caminhada das pessoas da cidade. Então, isso se torna um coletivo, se torna um movimento. Você pensa assim, opa, eu vou acordar e vou ver fulano, vou ver ciclano, vou estar caminhando, vou fazer junto. Agora, se realmente você está sem rede de apoio, é muito difícil você conseguir. Então, para que você seja inserido, você precisa participar. Você precisa mostrar para a gente que você está afim, tá? Comunidade de fé. Então, assim, os registros falam que frequentar os cultos religiosos aumenta de 4 a 14 anos de vida de uma pessoa. Isso é muito legal. Então, quando você frequenta a igreja, né? Seja aí o adventismo, se você frequenta a nossa igreja, ou se você é um amigo, um visitante, e você está aí caminhando na fé, né? Às vezes indo talvez numa outra igreja, só o fato de você ter uma comunidade de fé, aí eu digo assim, não é você vir assistir o culto e ir embora, é você conviver com as pessoas, você ser amado, né? Porque igreja é isso, eu lembro que uma blogueira uma vez falou assim, os adventistas, eles se reúnem no sábado e ficam se amando. É bem isso, né? Oi, como é que você tá? Como é que tá seu joelho? Melhorou a cabeça? Nossa, como é que tá seu primo? Então, assim, é uma forma de relacionamento muito íntimo, né? E nós podemos aproveitar desse benefício e viver de 4 a 14 anos a mais do que nós teria a nossa expectativa de vida. E um último ponto, né, desse levantamento que foi feito aí de centenários é os queridos primeiro. Então, nós temos grandes missões, nós temos tarefas muito nobres a serem feitas, mas uma das principais é a nossa casa, é o nosso lar, é transformar a nossa casa em um lar. As pessoas centenárias, né, elas têm algo em comum que é justamente cuidar dos avós, cuidar dos netos, relacionamento conjugal, serem pessoas que formam famílias, que têm ali um filho por perto, que procuram morar perto das pessoas que amam, que justamente esse relacionamento, ele faz com que a vida tenha propósito, né? Uma hora você está sendo cuidado, outra hora você cuida. Esse é o ciclo natural da vida, né? Então, essa vida moderna, onde as pessoas elas acabam sendo assim, eu fui gerado no mundo e agora não vou cuidar de ninguém, né? São pessoas que muitas vezes elas têm dificuldades emocionais mais fortes. Então, assim, seja a família sua como for, ela é sua família. Então, permaneça junto. Pode ser que você talvez não tenha uma família, mas você tem a comunidade de fé. E isso é muito importante. Então, a nossa tarefa para hoje, né, já finalizando aqui nossa fala, é justamente que nós possamos estar juntos nesse processo de mudança. E eu quero convidar você para a próxima atividade que nós vamos ter. Amanhã, né, para quem assistir esse vídeo depois, dia 4 de setembro, nós vamos ter a avaliação da bioimpedância, que é aquela balança que conta tudo, né? Conta o peso, conta a altura, mas também conta ali o percentual de gordura, o percentual de massa muscular, sua idade corporal, uma balança assim fenomenal. E você, né, se você já foi atrás de algum tipo de avaliação desse nível, você talvez pagaria no nutricionista R$ 80 só para fazer essa avaliação. E aqui, na nossa igreja, na nossa comunidade, você vai ter isso gratuitamente. É de graça. Cada uma das igrejas que estão participando do projeto vão ter uma nutricionista. Então, aqui na igreja do Galo Branco, serei eu que estarei aqui. Na igreja do Santo Inês, será a nutricionista Nilvânia,
e a técnica Gabriela, que vai estar lá no Santo Inês, e o Ismênia, a igreja do Ismênia, vai fazer a sua programação no domingo. Então, dia 5 de setembro, você que talvez esteja participando aí de algum outro evento, você também tem a oportunidade de participar lá no Ismênia com a nutricionista Gabriela Palma, né? Tem duas Gabrielas aí na história, mas a Gabriela Palma é uma nutricionista muito boa também aqui da nossa cidade. Então, nós estamos assim mimando vocês, dando essa oportunidade, e eu convido vocês a participarem. Por quê? Só sabe para onde vai quem sabe aonde está. Então você precisa ter algum parâmetro, né? Será que eu estou melhorando? Poxa, eu vou fazer essa avaliação para ver como é que está. É claro que o peso é apenas um desses parâmetros, mas quando você normalmente pega o seu papel, né, e vê ali o que você pode melhorar, isso te motiva a fazer coisas positivas pela sua saúde. Uma vez, eu trabalho com cirurgia bariátrica, né? Acompanho pacientes que têm esse tratamento, e uma vez eu li uma informação que eu fiquei muito chocada. Assim, da comunidade que está obesa, que está acima do peso, apenas 10% foram diagnosticados com obesidade. O que acontece? As pessoas sabem que estão acima do peso. Elas vai colocar a calça, colocar a roupa, e elas percebem, opa, tem alguma coisa errada, né? Parece que eu estou acima do meu peso. Mas só 10% foram a um profissional pesados e medidos, e alguém falou para ele, olha, o seu diagnóstico de IMC é obesidade, por exemplo. Por quê? Parece tão óbvio que a pessoa nem vai. Só que quando a pessoa nem vai, é bem provável que ela não consiga mudar. Todo atleta, né? A gente passou aí pelas Olimpíadas, todo atleta, ele tem o quê? Um treinador. Ele tem alguém que direciona ele. Ele tem alguém que vai falar para ele onde que ele está acertando, onde que ele está errando. Dificilmente você vai ver uma pessoa com alta performance, seja um gerente, um CEO de uma empresa, seja alguém que seja aí, né, fazendo desempenhos em qualquer área da vida, seja um atleta, seja alguém que esteja aí lutando pelo primeiro lugar, ou enfim, que esteja aí lutando para ser o melhor naquilo que ele faz, dificilmente ele vai conseguir sem um treinador. Então, você tem a oportunidade de escolher os seus mentores. Você tem a oportunidade de escolher se você vai seguir um blogueiro ou se você vai seguir os princípios. E aí eu te dou uma tarefa também, né? Que aí agora já fechando mesmo o nosso assunto. Você precisa se dedicar. E essa dedicação, eu não falo para você, você precisa simplesmente ir lá e tomar sua água e comer a fruta. É isso? Também. Mas isso é secundário. A primeira coisa que vem antes do hábito de comer é você saber o porquê você come. Isso vem antes, entendeu? Dentro daquela cadeia que eu fui falando, o comportamento vem da fisiologia, como que o corpo está, a fisiologia vem da forma o que você comeu, e o que você comeu vem da sua clareza do porquê você come. E essa clareza, ela precisa ser clara, né? Como sendo redundante, mas você precisa estudar sobre o assunto. E aonde você estuda sobre isso? Conselho sobre Regime Alimentar, Ciência do Bom Viver, são 2 ótimos livros para que você possa ter esse embasamento, né? Aqui nós, em 2021, somos apenas um reflexo, né? A gente conta para os irmãos aquilo que está escrito no livro, mas você quer a fonte? Vai lá, estuda. Porque você entendendo o papel da comida na adoração, com certeza o seu jeito de comer vai mudar. Então, que Deus abençoe a todos. Amanhã nos vemos nas igrejas. Lembrando que você precisa fazer sua inscrição com o diretor de saúde. Por quê? Nós não temos, as vagas são limitadas, né? O recurso é limitado. Então, vai ter uma balança, vai ter uma equipe, mas nós não temos, assim, capacidade para atender um monte de gente que chegar aqui. Então, você precisa procurar aqui no Galo Branco o diretor de saúde, precisa procurar lá no Santo Inês, a mim, né, no caso, que sou a diretora de saúde, ou a Gabriela, e lá no Ismênia, a Ana, tá bom? Para que você realmente possa se inscrever, escolher o seu horário para fazer o atendimento. Mais algum recado? Então, vamos orar para finalizar. Querido Senhor Deus, nós somos falhos, imperfeitos, somos teus filhos e pedimos a tua unção sobre nós, que o Senhor possa realmente nos motivar a sermos esse povo que reflete
a vida plena que o Senhor tem planejado para nós. Que o Senhor seja reconhecido através das nossas atitudes como o Criador da saúde. E que com certeza, Senhor Deus, temos a certeza que o Senhor nos abençoará muito através desse caminho. Esteja conosco durante a programação do sábado. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã. Já cortou? Amanhã, no Santa Inês também, nós teremos a irmã Luísa Salles pregando sobre saúde na família. Então, um tema assim super especial que ela está preparando com muito carinho. Então, não faltem. Que Deus abençoe a todos.